E temos aí rendição e humilhação pública. Olha, nem a imprensa dos Estados Unidos tá falando. Olha, fui nos maiores sites aí de notícias dos Estados Unidos, New York Times, CNN, todos aí. Não estão dando destaque algum ao fato que é uma humilhação para eles nacional, né? Não é só uma humilhação para o Trump, de que o Irã, faz aí cerca de 48 horas, abateu alguma coisa, um avião, não foi divulgado nem pelo Irã, muito menos pelos Estados Unidos, que mentem durante toda a guerra, né? Vamos lembrar, chegou a ter, o Irã abateu aviões dos Estados Unidos faz aí um mês e meio, aí o Trump inventou que o piloto tinha sido deixado para trás, que ele subiu uma montanha, que ele se salvou e tal. Nunca apareceu o tal piloto. Só histórias inventadas aí para justificar o que na época foi uma grande derrota. E dessa vez, novamente, o Irã abateu algo. O Trump estava falando aí que ia invadir o Irã por terra, os soldados gravaram vídeos rezando e tal, porque iam invadir o Irã. Isso aí faz o quê? Faz 4 ou 5 dias, tá? Aí, depois que o Irã abateu algo, provavelmente um avião tripulado, os Estados Unidos cessaram os ataques. O Trump falou que parou, agora suspendeu completamente, e o Trump deu essa declaração aqui, ó. Encerramos a guerra. Trump afirma que o conflito com o Irã acabou. Então não sabemos o que foi feito aí pelo exército do Irã, qual foi a vitória aí na batalha, mas sabemos que aquilo causou tal pânico em Donald Trump, que o Trump falou, quer saber, parou agora, parou completamente. Lembrando, na semana passada, o Trump avisou aí a China que, olha, todos os barcos que passarem pelo Estreito de Hormuz vão ter que pagar algum tipo de pedágio para mim. E também talvez esse pedágio seja para o Irã. Aí a China falou, nós não vamos pagar um centavo para ninguém, eu quero ver você cobrar. A Rússia também sinalizou igual, não vamos pagar absolutamente nada e ninguém vai chegar perto dos nossos barcos. Aí o Trump parou com esse papo. Ele parou. Estamos nesse nível aí de diplomacia mundial. O presidente dos Estados Unidos vai lá, faz um anúncio em forma de meio ameaça, aí os líderes de outros países falam, não. Aí ele, então esquece. Aí ele fala que vai invadir o Irã por terra. Algumas pessoas começaram a chamar isso de extremismo religioso. Assim, se fosse um monte de muçulmanos, soldados, fardados, ali rezando para Alá. Os estadunidenses não iam dizer que isso é extremismo religioso, que são terroristas e tal, mas como são todos aí do cristianismo, aí eles dizem que não, aí pode. Só que eles estavam indo, né, não foram, invadir outro país para matar pessoas inocentes para tentar roubar o petróleo deles. Aí você fala, quem são os terroristas aí no caso, né? São esses. São esses. Mas no caso eu não acredito que isso é extremismo religioso, porque isso é desespero. Esses caras estavam indo para a guerra para morrer por Israel. É por isso, não é nem pelo país deles. Para morrer por Israel e para que alguns poucos bilionários possam roubar o que tem de petróleo Irã. E Israel possa tomar mais território ali e possa cometer seus crimes impune. É isso, para isso que estavam indo aí esses caras morrer. Só que algum avião, talvez o avião em que eles estavam, não sabemos, algum avião foi abatido, o Trump falou, não, volta, para tudo. Nisso aí, a China começou tem uma coisa que começou a causar pânico na imprensa dos Estados Unidos, faz aí cerca de um mês eu comecei a ler isso e já li aí algumas vezes matérias de veículos diferentes sobre isso, que é a China, se você não sabe, eu até mostrei nas minhas redes sociais, mostrei aqui no Plantão Brasil, eu fui para a China algumas vezes, eu vi lá os shows de drones, até no meu celular, a capa do meu celular aqui é um vídeo que deu lá com uns drones atrás. Aí tá, o que começaram os estadunidenses a falar? Que esses shows de drones que tem na China, que isso na verdade são uma demonstração militar. Aí você fala, como assim? Mas esses drones não são militares, ó, tá aqui, ó, eu aqui e os drones aqui, esse vídeo eu publiquei no Instagram, isso tudo, são 10 mil drones no total. Aí eles fazem o show, tudo se mexe, muda, tudo, lindo. Aí começaram a falar, por quê? Porque se a China consegue, e eles fazem esse show 2 vezes por semana, pelo menos lá na cidade de Chongqing, se eles conseguem 2 vezes por semana mudar a configuração dos drones, como eles se movem e tal, para fazer um show, eles também conseguem colocar arma nesses drones. E estamos falando aqui nessa época eram 10 mil, já são agora 20 mil drones lá. Estamos falando de 20 mil drones. Pô, venta, chove, tem no ar, né? Tem tudo. E eles conseguem se sincronizar perfeitamente. E a imprensa estadunidense começou a perceber o quê? Olha, o Irã
usa às vezes alguns tipos de ataque que são enxames de drones que parecem os drones da China. Não são drones chineses, são drones iranianos, mas é o mesmo tipo de tecnologia. Eles vão em bloco e eles são extremamente bem sincronizados, além de rápidos. E aí não tem como interceptar todos, porque eles vão se mexendo de tal maneira que não dá. Aí você fala, opa, peraí. Então, quando a China começa a fazer esses lançamentos de robô e tal, é um lançamento bonito, mas é a China mostrando para o Trump. E o Trump já percebeu, e a imprensa estadunidense começou a perceber que é o seguinte, olha, temos uma tecnologia militar infinitamente maior que a de vocês. É que a gente não está usando para a tecnologia militar. A militar eles não mostram, a gente está mostrando como pode ser usado aí pelas pessoas. Mas isso tudo pode ser equipado com armas. Tudo com inteligência artificial. Tudo muito mais avançado que dos Estados Unidos. Então tá ruim aí a situação, o Trump tá num momento, chegamos num momento, posso falar, 2026, chegamos num momento em que os Estados Unidos não têm mais a soberania tecnológica. E hoje podemos falar com propriedade, tá? E depois aí de novamente ser anunciado o fim da guerra do Irã, Trump já anunciou o fim dessa guerra, a guerra começou em março. E aí, em menos de 6 meses, menos de 5 meses, ele já anunciou o fim dessa guerra umas 15 vezes. Ninguém acredita que a guerra dessa vez vai acabar de vez. Mas muitos acreditam que vai acabar por um bom tempo, porque o Trump pareceu apavorado, tá? E o Trump teve um final de semana bem atribulado. Eu vou mostrar o que aconteceu. Passou aí uma das maiores humilhações da história, o Trump, tá? Eu vou falar, porque outra, aí por outro caso, no caso de Epstein. Vamos lembrar, Epstein era um grande amigo do Trump que tinha uma ilha onde ele, Trump e outros aí cometiam atrocidades com meninas e meninos menores de idade, a maioria aí criança. Inclusive, os arquivos, olha, vou falar, se começar a falar do que foi revelado dos arquivos, você provavelmente não sabe 1%. Eu li a boa parte aí do que vazou, li muitos desses arquivos, os e-mails e tudo mais, eram atrocidades mesmo. E contra o Trump há provas, assim, provas robustas nos e-mails contra ele. Era muito fácil fazer uma investigação para falar, prova e coloca esse cara na cadeia por crimes aí pesados. E aí tá. Aí, vamos lembrar, isso tudo foi revelado por alguns jornalistas. E aí, no domingo, teve um evento, que é o evento do Trump com jornalistas, né? E aí, ele não fazia esse evento, mas agora ele faz uma vez a cada 6 meses. E aí foram premiar alguns jornalistas. E deram prêmio para os jornalistas, não o pessoal do governo do Trump, tá? Prêmio da imprensa. Deram prêmio e anunciaram lá, com o Trump com a maior, eu vou te mostrar já a carinha de bunda dele, para os jornalistas que revelaram o caso Epstein. Que era o pesadelo do Trump, que fez ele perder muito apoio na base dele. Olha, quem continuar apoiando o Trump depois disso tudo, ou a pessoa estava em Nárnia e não ficou sabendo, ou é conivente com os piores crimes que você puder imaginar, tá? Sequestro, tortura, estupro, pedofilia, tudo que você puder imaginar de ruim, tá? É conivente com isso. Aí, tá aqui em inglês, mas o engraçado é a cara dele. Enquanto começa a falar dos arquivos, olha a carinha dele. Ele vai fazendo uma cara de bunda cada vez pior. Aí o cara vai falando sobre como o Trump ameaçou os jornalistas, expulsou os jornalistas do avião presidencial, processou o jornal em 20 bilhões de dólares. Uma das jornalistas teve que sair da casa dela por ameaças de morte. E ele, a cara dele, recebeu ameaça, Ele, orgulhoso dessas coisas, tá? Orgulhoso, mas com uma carinha de bunda. Aí, os jornalistas recebem o prêmio, são efusivamente aplaudidos, ele fica lá com cara de bunda, aí vai a melhor parte. Ele é obrigado a cumprimentar os jornalistas. Ele aplaudindo. Com cara de bunda, os jornalistas que revelaram todos os crimes dele. Aí ele não sabe o que fazer, fica assim e fala, pô, não, vou lá. Aí, essa é a jornalista que teve que sair da casa dela por ameaças sofridas pelos apoiadores dele. E os jornalistas vão lá. Essa é a citação aí, ó. Esse foi o domingão aí do Donald Trump. Esse vídeo aí teve já milhões e milhões e milhões de visualizações nas redes sociais dos Estados Unidos, dele sendo ali. Você fala, peraí.
A jornalista literalmente teve que, ela e a família tiveram que mudar de casa porque os apoiadores dele estavam ameaçando matá-la e queimar, trancar a casa dela e tocar fogo na casa dela com ela e a família vivas dentro, tá? Este nível. Aí, enquanto o apresentador diz, olha, ela teve que sair da casa, ele fala, meu Deus, esse é o tipo de situação que estamos vivendo aí, mundo 2026, é isso aí o mundo. Se você pensava, caramba, não dá pra coisa ficar mais louca, tá ficando sim, tá? Isso aí tudo acontecendo horas depois dele anunciar mais uma rendição na guerra com o Irã, porque ele ia agora pra guerra total e não sei o que, agora vai e tal, aí no intervalo de 6 horas ele se rende ao Irã, vai num evento, sem que ele soubesse, dá um prêmio aí, o prêmio principal para jornalistas que expuseram o crime dele, e ainda ele é o obrigado lá a cumprimentar esses jornalistas. Tá assim, tá? Lembrando, o Trump tá tentando aí fazer imperialismo com todos os países do mundo, né? E com os europeus funciona muito bem, com o Japão funciona muito bem, com o Brasil não tá funcionando, não. Esse final de semana aí, no sábado, foi noticiado que o governo Lula tirou o visto, negou o visto de 2 funcionários do governo do Trump que iam para o Brasil, e aí descobriu-se depois, o Washington Post revelou, que eles iam para o Brasil para questionar as urnas eletrônicas do Brasil. Ou seja, era a tentativa aí do Trump de fazer o que ele fez em 2019 na Bolívia. Só que na Bolívia tinha todo o apoio da nossa imprensa. Que foi o quê? Ele mandou uma equipe para a Bolívia, aí ele mandou a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, para a Bolívia, para a OEA falar que a eleição na Bolívia tinha problemas. E aí vamos lembrar o que aconteceu em 2019 na Bolívia. O Evo Morales ganhou a eleição no primeiro turno. Aí a OEA falou, não, tem problema aqui na contagem de... E o Evo Morales ganhou no primeiro turno por mais ou menos aí 0,3% dos votos. Porque se você pensar no Brasil, pelas pesquisas o Lula tá aí. Tem pesquisa que o Lula precisa de 0,4, tem pesquisa que o Lula precisa de 1 ponto, tem pesquisa já, os traques internos do PT já mostram o Lula com 50,5, ou seja, tá meio ponto ganhando no primeiro turno. E aí, a OEA começou a colocar dúvida. E falar que não, o Evo Morales não teve aquela porcentagem, ele teve 0,5% a menos. E aí começaram. Ou seja, a única dúvida era, ele ganhou no primeiro turno ou ele não ganhou? Lembrando que não havia dúvida. A OEA começou a colocar dúvida. Aí fizeram o quê? Tentaram sequestrar o Evo Morales, tentaram assassiná-lo, ele teve que fugir da Bolívia para o México. E aí colocaram um governo golpista. Isso fragmentou a esquerda ganhou a eleição um ano depois, a golpista foi presa, está presa até hoje, inclusive. A Bolívia é um país mais sério que o Brasil, o golpista do Brasil está numa mansão, a da Bolívia está presa. Só que a esquerda se fragmentou, teve uma briga, lá não é igual ao Brasil que tem um partido muito grande que é o PT, lá são vários partidos, se fragmentou, ganhou a direita depois, ou seja, deu certo o golpe do Trump. Aí ele estava querendo fazer o mesmo aqui no Brasil. Só que o Lula fez uma coisa acertadíssima em 2023, e acertadíssima do ponto de vista múltiplo, de vários pontos de vista, que é, ele adotou a lei da reciprocidade e cidadãos estadunidenses precisam de visto para entrar no Brasil. Se nós precisamos de visto para ir para os Estados Unidos, eles têm que precisar de visto para entrar no nosso país. E aí, eles pedem o visto e o governo, chega um caso, não é a primeira vez, e o governo fala, não. Ou seja, nem entrar no Brasil você pode. Porque antes de 2023, eles simplesmente iriam viajar, comprar uma passagem aérea e viajar, ou viajar aí com um avião aí da CIA ou do governo e viajar para o Brasil. E aí fazer lá o golpismo que querem. Agora não podem, porque nem entrar no nosso país eles podem mais, está nesse nível aqui. A relação do Lula com os Estados Unidos. Ele fala, o nome disso é soberania nacional.